Aula número 1 de Filosofia, segundo ano ensino médio. Tema: Filosofia medieval, fé versus razão. Antes de falarmos sobre esse tema, vamos traçar aqui na linha histórica, desde a pré-história até a Idade Antiga, alguns elementos que foram vistos o ano passado, no primeiro ano do ensino médio. Nós vimos ainda lá na pré-história que o ser humano tinha necessidade de explicar as coisas. Daí começaram-se a criar os mitos. Os mitos eram explicações daquilo que não se podia ter uma explicação racional. O tempo passou e assim foi surgindo os primeiros, entre aspas, filósofos sábios, chamados de pré-socráticos, ainda lá na Idade Antiga. Posteriormente surgiram-se os filósofos clássicos. Dentre eles nós temos Sócrates, ali a partir do ano 469 a.C., e fomos até Aristóteles ali por volta do ano 322 a.C. também. Agora, o nosso período histórico se dará exclusivamente na Idade Média, que foi um período que teve em média duração de 1000 anos. Aqui no slide apresenta a data de 476 depois de Cristo, foi até ali por volta de 1453. Esse período também é chamado de Idade das Trevas. Então nós vamos falar agora sobre o tema da filosofia do segundo ano do ensino médio nessas primeiras abordagens. Nós sabemos que a Idade Média ela foi regida basicamente pela igreja. E quando eu digo igreja aqui, nós estamos falando da Igreja Católica. Então todo conhecimento, todo ensinamento que se tinha nesse período tinha que passar pelas mãos da igreja, se podia ou se não podia. É óbvio, sabemos que a Igreja Católica é um ramo do cristianismo, né? E, consequentemente, entra aqui a questão que nós vimos lá no tema: fé versus razão, ou seja, religião versus ciências. A fé é aquilo que a gente acredita, mas é algo que não se vê. Isso é fé. Então a igreja ela trabalhou os seus conhecimentos baseado nessa concepção. A Bíblia como referência, os ensinos dos homens, padres, bispos, mas tinha que ser alguém que estava ali dentro da igreja, vivendo para a igreja. Então nós temos aqui, de acordo com a doutrina católica, a fé em si mesmo seria a fonte mais elevada das verdades reveladas. Então a fé explicava tudo, ou seja, tudo vinha, segundo a igreja, vinha de Deus através de revelação. Essa revelação estava nas Escrituras, que é aquilo que nós chamamos de Bíblia. Prosseguindo para entender melhor esse assunto, isso nos leva aqui, que toda a investigação filosófica ou científica não poderia de modo algum contrariar as verdades estabelecidas pela Igreja Católica. Então, os filósofos, cientistas da época, digamos assim, eles tinham que estar ali condizentes com aquilo que a igreja ensinava. Desta forma surgiu a maneira de eles demonstrar racionalmente as verdades da fé.
Mas isso não foi tudo, porque haviam pessoas que não se coadunavam com essas ideias. E isso para a igreja era um descaminho, né, que levava à heresia. Consequentemente, era um pecador para a igreja. Sabe-se também que houveram indivíduos que defenderam o conhecimento da filosofia grega, que era considerada pagã, e colocando a mesma também como está relacionado aqui, um instrumento a serviço do cristianismo. Como que eu utilizo conhecimentos pagãos e os coloco como ideias para defender uma religião? Os filósofos desse período medieval, eles utilizavam isso. Aquilo que era possível ligar aos ensinamentos da igreja, eles utilizavam para defender a fé que eles acreditavam. Então nós vemos aqui que eles conciliavam a fé cristã com a fé cristã. Então, com isso, eles enfrentavam os hereges, aqueles que tinham ideias contrárias aos ensinamentos da igreja. Através da argumentação, eles combatiam esse tipo de pessoa. Então, como diz aqui, o objetivo seria convencê-los, tanto quanto possível, pela razão, pelo raciocínio, pela argumentação, para depois fazê-los tentar aí aceitar as coisas da igreja, os ensinamentos da igreja, uma espécie de conversão, digamos assim. E ainda prosseguindo no nosso assunto, como a gente já havia falado, alguns termos citados anteriormente, nós temos aqui a salvação, no contexto religioso, do cristianismo católico, é a libertação do castigo eterno, é não ir para o inferno. As pessoas que vivem conforme os ensinamentos pagãos ou contra as ideias cristã católica, está condenado a ir para o inferno. Mas a salvação é você se libertar desse castigo. Já a heresia aqui, no caso, é qualquer ação ou palavra ou doutrina contrária ao que foi estabelecido pela igreja. Eu já havia falado isso anteriormente. Então, heresia significava, lá na origem etimológica grega, escolha, opção, uma preferência por uma doutrina e não outra. E o herege é a pessoa que pratica a heresia. E isso do ponto de vista da igreja. São termos simples de entender e sempre voltem a esses elementos expostos aqui, que assim fica mais fácil o entendimento. Já para fechar o assunto da temática dessa aula, nós vimos que o tema central gira em torno de fé e razão, que ocorreu num período que nós chamamos de Idade Média. Esse período aqui podemos dizer que é denominado teocêntrico, ou seja, Deus era o centro de tudo. As explicações vinham de Deus, ou de pessoas que eram instrumentos de Deus. Consequentemente, isso nos leva a entender que os filósofos eram homens religiosos. E a preocupação deles
era a análise das diferenças e da relação entre os dogmas aceitos pela fé e as verdades descobertas pela razão, pela ciência. E isso formou-se o grande embate entre fé e razão. Mas eles conciliaram essas duas vertentes de explicações. E isso aqui fecha o conteúdo dessa aula aqui. Agora, nas próximas aulas, a gente vai percorrer esses 1000 anos de ensinamentos de filósofos diversos, como isso foi aplicado na forma de conhecimento, na busca de explicações das coisas. Até a próxima aula e estudem muito.